Discussão única do projeto de lei do Executivo número 4/2019, altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas e das outras providências da Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança e Defesa do Cidadão, de Governo, de Finanças, de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, de Assistência Social, de Esporte e Recreação e de Planejamento. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Senhor presidente, por questão de ordem, só queria checar com o secretário se é possível a gente fazer a inversão da ordem. Eu não sei se tem que suspender, né? Bom, eu vou colocar então o meu requerimento. Nós temos aqui uma emenda que trata de um dos cargos que a gente acha que é uma distorção. Eu pediria que a gente suspendesse aí por uns 15 minutos então a sessão, para que a gente apreciasse a emenda. Na verdade, para que a emenda ficasse pronta, que pudesse entrar junto com o projeto. Agora Solicito. também, aí eu deixo também uma segunda, aí é dúvida, se a emenda, enquanto vai se discutindo isso, é possível ou é melhor suspender mesmo para a gente não comprometer o... Não, inverter eu sei que não pode. Por isso que eu... Solicito então ao plenário para que possamos acatar aí a solicitação do vereador Arildo. Peço aos vereadores contrários que se manifestem levantando o braço. Então, a sessão está interrompida por alguns instantes até que a solicitação do vereador seja atendida. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui em nome do CEPinho, que nos assistem através da TV Câmara, através da internet e da TV. Antes de apresentar meu voto, gostaria de explicar para a população que está aqui presente e nos assiste do que estamos votando hoje. Trata-se de um projeto de lei de autoria do prefeito Isaías Santana que visa alterar a estrutura administrativa, os cargos de pavimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo e as funções gratificadas de 9 secretarias municipais. Só para lembrarmos, em 2018, nós votamos aqui nessa Casa Legislativa outras reformas administrativas que contemplaram as fundações, as autarquias, ou seja, SAI, Fundação Prolar, Fundação Cultural e IPMJ, e as secretarias de Educação, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e do Gabinete do Prefeito. Mas por que essas reformas, Aderbal, elas precisam acontecer? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou no ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que alguns trechos nas leis municipais aprovadas em 2017, no que tange à estruturação de algumas secretarias da Prefeitura, eram inconstitucionais. A decisão foi expedida após uma ação da Procuradoria-Geral de Justiça que avaliou que os cargos citados não têm função de direção ou assessoria e que, portanto, deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, admitidos via concurso e não por livre nomeação. Sendo assim, ficou determinado que o município se reorganizasse, ou seja, se reestruturasse em até 120 dias do julgamento, sendo o prazo fatal 6 de junho de 2019, sob pena de prejuízos ofertados à população. E quais são as secretarias municipais envolvidas na reorganização que estamos votando hoje? Então, será a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esportes e Recreação e a Secretaria de Planejamento.
E como a Prefeitura organizará as secretarias agora em diante? O que mudará? Bom, vamos analisar aqui pasta por pasta. Na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor de gabinete e todos os gerentes. Além disso, foi criada uma diretoria de licitações, contratos e convênios, com o objetivo de acelerar os processos e maximizar a articulação de todas as secretarias. Um outro ponto a ser destacado é a fusão entre as gerências de sistema e novas tecnologias, bem como entre as gerências de suporte à rede de atendimento à informática. Ao todo foram extintos um assessor técnico, 2 assessores de gabinetes e 14 gerentes. E foram criados 4 cargos de assessores, 1 cargo de diretor de licitações, contratos e convênios. Foram extintos 17 cargos, foram criados 5 e 12 cargos foram perdidos. Na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, foram extintos os seguintes cargos: assistente de gabinete e todos os gerentes. O projeto cria a Diretoria de Defesa Civil e a Diretoria do Centro de Operações Integradas, o COI, com o objetivo de adequar a estrutura frente às demandas da população e da gestão. Ademais, foram criadas Unidade de Relações Institucionais, Unidade Administrativa Financeira e a Unidade de Projetos Especiais. Também se criou o comando, o subcomando e a divisão administrativa da Guarda Civil Municipal, além da divisão operacional, divisão de formação e aperfeiçoamento, unidade de fiscalização de normas e posturas e instalações, diretoria de defesa civil e unidade do tiro de guerra. Ao todo foram extintos 2 assistentes de gabinete, 10 gerentes e foram criados 3 cargos de assessores e 1 cargo de diretor de defesa civil e 1 cargo de diretor do COI. Foram extintos 12 cargos, 5 criados, 7 perdidos, que eram cargos de comissão. E foram criados cargos para os servidores de carreira, 1 para comandante da guarda, 1 para subcomandante da guarda, 3 inspetores-chefes e 1 corregedor da guarda. Na Secretaria de Governo, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, assistente de subprefeitura e assistente de gabinete e todos os gerentes. Aqui destaca-se a criação de 2 novas subprefeituras, da Nilo Máximo e da Dom Pedro, além da diretoria de participação social, expandindo a ação da Secretaria e fomento a participação popular à luz das políticas públicas. Ao todos foram extintos 3 cargos de assessores técnicos, 3 assessores comunitários, 2 assistentes de gabinetes, 2 assistentes de subprefeituras e 2 gerentes. E foram criados 6 assessores, 1 diretor de participação social e 2 subprefeitos. No total foram extintos 12 cargos, 9 criados e 3 perdidos. Na Secretaria de Finanças, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor de gabinete, todos os gerentes. Aqui o controlador de finanças e orçamento, atualmente cargo comissionado, passará a ser função gratificada, ocupada por supervisor de finanças e orçamento. Ao todos foram extintos 1 assessor técnico, 2 assistentes de gabinete, 5 gerentes e 1 controlador de finanças e orçamento. E foram criados 2 cargos de assessores. Então, foram extintos 9 cargos, 2 foram criados e 7 cargos foram perdidos. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram extintos os cargos de assessor técnico, assessor comunitário, diretor de apoio à atividade empresarial e todos os gerentes. Nessa secretaria foram criadas as diretorias de atividade industrial, de atividade comercial e de serviços, e também a de turismo.
Ao todo foram extintos um assessor técnico, 4 assistentes de gabinete, um assessor comunitário, 8 gerentes e um diretor. E foram criados 4 assessores, um diretor de apoio à atividade industrial, um diretor de apoio à atividade comercial e um diretor de turismo. Portanto, foram extintos 15 cargos, 7 foram criados e 8 perdidos. Na Secretaria de Meio Ambiente, foram extintos cargos de assessoria técnica, assessoria comunitária, assistência de gabinete e todos os gerentes. Aqui foram criadas as diretorias de proteção animal, diretoria de sustentabilidade e educação ambiental. Ao todo, foram extintos um assessor técnico, 6 assistentes de gabinete, um assessor comunitário e 10 gerentes. E foram criados 6 assessores, um diretor de sustentabilidade e educação ambiental, um diretor de proteção animal e um diretor geral. No final, o balanço foram extintos 18 cargos, 9 foram criados e 9 foram perdidos. Na Secretaria de Assistência Social, foram extintos os cargos de assessor de gabinete, assessor técnico e todos os gerentes. Importante salientar que, com a exclusão das gerências, os supervisores do CREAS e do CRAS passarão a ter mais autonomia e atuarão diretamente com os diretores das respectivas áreas. Ao todo, foram extintos um assessor técnico, 4 assessores de gabinete e 16 gerentes. Portanto, foram extintos 21 cargos. Apenas 4 foram criados e 17 foram perdidos. E foram criados 19 cargos de supervisores de unidade que serão preenchidos pelos servidores de carreira. Na Secretaria de Esporte e Recreação, foram extintos os cargos de assistente de gabinete e todos os gerentes. Nessa pasta, a gerência de eventos recreativos e a gerência de eventos esportivos foram unificadas em uma única, a de eventos, a unidade de eventos. Ao todo, foram extintos 6 assistentes de gabinete e 5 gerentes foram criados, e 3 cargos de assessores. Portanto, foram extintos 11 cargos, sendo 3 cargos criados e 9 perdidos. E, por fim, a Secretaria de Planejamento. Foram extintos os cargos de assessor técnico, assistente de gabinete e todos os gerentes. Aqui foi criada a Diretoria de Articulação de Programa Habitacional com o objetivo de buscar recursos e parcerias para a realização de um programa habitacional municipal. Essa diretoria trabalhará de forma mais ampla na questão habitacional, em sinergia e respeitando as atribuições da Fundação Prolar, órgão responsável por implementar a política municipal de interesse social. Ao todo, aqui foram extintos um assessor técnico, 3 assistentes de gabinete e 10 gerentes. E foram criados 4 cargos de assessores e 1 cargo de diretor de planejamento habitacional. Foram extintos aí 14, no balanço final, foram extintos 14 cargos, ou seja, 5 foram criados, então 9 cargos acabaram sendo perdidos. Todas as modificações, além delas atenderem ao disposto na de encontro ao município, têm como objetivo valorizar o servidor de carreira e, assim, realizar uma gestão mais eficiente. Importante ressaltar aqui para a população que todas essas mudanças, bem como a criação de funções gratificadas, estão demonstradas no impacto do estudo financeiro anexado ao projeto e que também estava previsto na LOA, a Lei Orçamentária de 2019. Diante da decisão proferida e a tentativa da Prefeitura em se adequar na medida em que não deixa a população desamparada de serviços essenciais, bem como não prejudique o funcionamento da máquina pública e valorizando o servidor efetivo, peço a compreensão
dos nobres pares, e aproveito aqui já para dizer que meu voto nesse importante projeto para a nossa cidade será favorável. O projeto continua em discussão. Cumprimento todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, e dizer que hoje nós estamos votando aqui, na verdade, uma readequação dos cargos em comissão que o Tribunal de Justiça impugnou, né? Porque eram cargos que foram criados pelo atual governo e que as suas atribuições diziam respeito a cargos de titularidade efetiva, servidores efetivos. E a gente está aqui hoje fazendo essa organização, votando essa organização que o prefeito encaminha para casa, e dizer aos senhores vereadores que eu fiz uma emenda do cargo de corregedor da Guarda Civil. Por quê? Porque o Estatuto da Guarda Civil, que foi também criado pelo atual prefeito, ele diz que o corregedor da Guarda Civil Municipal, isso é importante, senhores vereadores e senhoras vereadores, ele tem que ter formação superior na área jurídica. Então o Estatuto da Guarda está aqui, né? A Lei Complementar número 97/2017, no seu artigo 65, ele fala que o corregedor tem que ter formação na área jurídica. E o projeto que foi encaminhado aqui diz que o corregedor, nos requisitos para ocupar esse cargo, ele precisa só de uma formação na área superior. Então, o que quis quando se editou aqui esse Estatuto da Guarda? Que a corregedoria fosse ocupada por alguém que tivesse o mínimo de conhecimento, e aí é importante dizer, no contraditório, na ampla defesa, nas leis que regem a atividade administrativa, nas leis que regem o nosso município. É por conta disso que no Estatuto da Guarda Municipal constava que o corregedor precisaria ter cargo de formação superior na área jurídica. E o projeto que foi encaminhado aqui está dizendo que o corregedor da Guarda Civil Municipal, é importante estar atento a isso, não precisa de formação na área jurídica. O que há aí? Há um conflito entre a reforma administrativa, no que diz respeito à Guarda Civil Municipal, com relação à lei que o prefeito encaminhou para a Câmara. Então, eu estou fazendo esse reparo aí, e eu penso que nós, vereadores aqui, precisamos ter essa responsabilidade de votar de acordo com as normas que nós próprios criamos aqui na Câmara Municipal, porque senão vai haver uma contradição, e uma contradição não só no texto da lei, mas uma contradição de nós próprios, vereadores e vereadoras, porque na medida em que a gente aprova uma lei que exige um determinado requisito, e depois, posteriormente, se vê uma lei que contradiz esse requisito, haverá uma contradição. Então eu peço a gentileza que Vossas Excelências verifiquem essa emenda que eu estou apresentando, para que a gente possa votar de forma coerente, de forma harmônica, para que não haja um conflito entre essas duas leis. E dizer que nós aqui na casa, né, muito se diz de oposição, eu tenho aqui o meu posicionamento sempre de que eu achar que for correto, o que eu achar que é verdadeiro, nós vamos votar favoravelmente. O que eu entender que vai contra o que nós pensamos, o que nós acreditamos, contra o interesse público, eu vou me posicionar de forma contrária, porque aqui não estou a atender interesses particulares, mas o interesse da nossa sociedade, o interesse do município de Jacareí. Aliás, é a população quem nos confia o mandato. E por que estou dizendo isso? Porque o meu voto aqui na reforma administrativa será favorável. Por quê? Porque nós não podemos admitir que essas disputas partidárias internas estejam sempre colocadas à pauta, mesmo que se trate de um projeto que vai fazer a estruturação administrativa do município. E faço isso com muita tranquilidade, porque sem essa estrutura administrativa os projetos não andam, os projetos não saem do papel.
E enquanto vereador, e talvez, nem sei se é só oposição, ou é governo, eu acho que todos os vereadores, por natureza, têm que cobrar os compromissos que foram aprovados pela população na época de campanha, né? Porque você apresenta uma proposta, e essa proposta aqui é que a população confia. E eu tive a curiosidade de olhar algumas secretarias aqui, e as metas do programa de governo, por exemplo, a Secretaria de Segurança pouco andou, né? Pelo contrário, houve retrocesso no que diz respeito às rondas escolares, né? Nós tínhamos mais equipes que faziam essa ronda, e isso é extremamente importante, porque na porta da escola é onde está a droga, na porta da escola é onde os nossos jovens, as nossas crianças estão vulneráveis, e quando você tem o apoio da Guarda Civil, isso faz com que a gente minimize esse risco social que os nossos jovens, que as nossas crianças têm hoje, infelizmente, na frente das escolas. Tem a operação de atividade delegada também, que está aqui no programa de governo, e nada se diz, nada foi criado com relação a isso. Então eu peço ao governo, principalmente na área da segurança pública, que nós estamos aprovando hoje aqui a secretaria, mas que esses projetos saiam do papel, porque eu acho que é isso que a população quer ver. Na medida em que é aprovado um programa de governo, na medida em que são colocadas as propostas e a população elege, é preciso fazer a cobrança nesse sentido. E aí seria contraditório se nós não aprovássemos aqui a reestruturação e cobrássemos depois a implementação desses programas. Então eu quero deixar esse alerta aqui, vou votar favorável, mas a cobrança para que essas promessas que estão aqui colocadas no programa de governo do atual prefeito saiam do papel, né? Por fim, eu quero dizer que é uma pena que o comandante da Guarda Civil não foi escolhido entre os membros da Guarda Civil, porque eu acho que lá tem pessoas competentes e preparadas para cuidar da segurança pública no nosso município, né? Eu vi pelos jornais a nomeação de uma coronel da Polícia Militar, que é também de outra cidade, é importada aqui para o município, né? Mas que lutemos por isso, que o comandante da guarda seja titular de efetivo da guarda, né? Aí pode dizer, mas lá atrás nomeou algum coronel da PM. O meu compromisso é ser vereador e aqui na tribuna dizer o que eu penso, ainda que contrarie algumas medidas que foram tomadas no passado. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia, nobres vereadores. Cumprimentar aqui os amigos da galeria, os secretários aqui presentes. Olha, o Luiz Flávio pontuou muito bem, e aí eu acho que fica muito claro, às vezes, qual é o papel de uma oposição correta, uma oposição que não olha simplesmente com um olhar de vingança, um olhar de querer atrapalhar. Às vezes nós temos aqui que corrigir erros que a administração faz. E quando a gente corrige, aponta o problema e aponta a solução. Então, o Luiz Flávio muito bem observou, ele já havia me passado a questão de que havia uma contrariedade ao próprio estatuto da Guarda que foi aprovado por nós. Só fazer um reparo, desculpe até não mencionar o seu nome, mas Vossa Excelência também assina a emenda que nós apresentamos. Obrigado. Desculpa não ter mencionado. Valeu, obrigado. Acho que até menos importante, mas dizer que, às vezes, a importância de se ter alguém aqui com um olhar um pouco mais crítico. E também nesse sentido, e aqui também quero agradecer aqui a vários vereadores que concordaram comigo na colocação de uma emenda, que, na minha opinião, eu não chamo de erro, mas eu acho uma distorção, no mínimo, incoerente. Quando você faz uma reforma desse porte, você precisa, obviamente, equalizar aquilo que nós chamamos, de salário, com a função. E, junto com isso, entra uma terceira coisa, que é a formação da pessoa.
O que está sendo questionado hoje pela Justiça, que é motivo, inclusive, desse projeto de lei, é justamente essas distorções. Você ter funções que muitas vezes podem ser ocupadas por técnicos, ou seja, por funcionários de carreira, e não por funcionários comissionados, que são aqueles de confiança do prefeito. Eu confesso que, até certo ponto, eu discordo de muitas coisas que a Justiça quer colocar para o prefeito. Eu acho que o prefeito, quando ele tem essa liberdade de escolher o seu staff, de escolher a sua assessoria, ele escolhe baseado em várias questões, inclusive da confiança. Nenhum prefeito é bobo ao ponto de escolher uma pessoa para colocar ao seu lado que não tenha condições de tocar uma determinada área. Então, eu confesso para vocês que o judiciário, mais uma vez, mostra que quer interferir naquilo que a população escolheu, que foi o prefeito, que foram os vereadores. Mas, enfim, essa discussão parece que já está encerrada, não vem ao caso. Mas eu acho que o prefeito, como os próximos prefeitos, vão ter uma certa dificuldade de ter tranquilidade para fazer a sua gestão, porque nem sempre as pessoas que estão trabalhando dentro do sistema, e aí as pessoas podem entender o seguinte: o prefeito nem sempre ele é o prefeito daquele pessoal que está trabalhando, já está trabalhando. Então, se uma pessoa que ocupa um cargo desse queira sabotar o projeto, ele pode sabotar, mas não vamos entrar nesse mérito não. E eu vou apontar aqui um dos motivos pelo qual nós fizemos uma emenda. Até o secretário de administração está aqui, o Cepinho, obrigado pela presença. Eu não posso concordar quando você estabelece um critério de salário e formação, como por exemplo, você pega um assessor que vai ganhar R$6.000 e você exige dele um curso superior. Você pega um diretor que também vai receber R$6.000 e exige ensino superior completo. Aí você pega o cargo de subprefeito, que também tem um salário de R$6.000 e exige ensino fundamental. É totalmente incoerente isso. Eu desculpo, CP, não sei como é que vocês deixaram passar isso aqui. Eu não sei quais foram os motivos que levaram a essa reforma comer bola nisso aqui. Eu acho que é papel do vereador. Eu observei isso. Segundo, conversei com algumas pessoas, tinha até o Celso, que é muito meu amigo aqui, secretário de governo, fez uma argumentação que, desculpe, para mim não mas a gente poderia dar oportunidade para alguém da comunidade que não tem... Gente, nós estamos falando de ensino médio. Nós não estamos falando do cara ser formado em engenheiro, ser graduado numa faculdade. Nós estamos falando de ensino médio. E hoje, a Lucimar colocou aqui, quantas possibilidades as pessoas têm hoje de fazer um curso supletivo, de fazer o EJA e ter o seu diploma de ensino médio. É um mínimo. Um subprefeito, ainda que ele tenha uma ação muito política, e eu posso falar com propriedade porque já fui subprefeito, ele tem uma relação muito direta com a população, mas ele precisa, no mínimo, saber interpretar um documento, saber fazer um memorando, saber fazer um ofício, saber conversar com algumas autoridades, que muitas vezes requer a sua intervenção. Então, a nossa emenda ela vem no sentido de dar um pouquinho mais até de lisura para essa função. Lembrando que hoje nós temos 2 subprefeituras, uma em São Silvestre e uma no Parque Melua, e aqui nós estamos criando mais 2 cargos de subprefeito, porque eu não posso dizer que estamos criando 2 subprefeituras, porque na verdade, tanto lá na região do Igarapés como no Salvador, nós não temos uma subprefeitura, nós temos 2 elementos que fazem uma relação direta com a população, que eu sou favorável. Eu acho que precisa descentralizar o trabalho, eu acho que ter representantes da prefeitura, quanto mais distribuído, eu acho que ajuda a conhecer a realidade. Então eu sou favorável, não estou aqui criticando não, sempre fui a favor disso, colocar mais 2 subprefeituras, só que nós não estamos falando 2 subprefeituras, somente 2 cargos de subprefeitos, A subprefeitura com certeza deverá vir com o tempo. Então é a justificativa que eu estou dizendo aqui, porque nós fizemos a emenda. E espero a compreensão dos nobres vereadores para que a gente aprove essa emenda, porque a gente estará corrigindo uma distorção que passou batido aqui nesse projeto. É o que eu tenho que falar. Como eu disse, acho que nós estamos cumprindo aqui uma determinação judicial. Acho que está havendo um exagero
na composição do staff da prefeitura, porque a gente, quando coloca muita gente também só com formação, esquece de fazer a relação política. E, na minha opinião, a assessoria do prefeito, na sua essência, tem que ser política, tem que ser pessoas que vão conhecer as realidades, vão saber dialogar com a população, porque os técnicos normalmente preferem ficar na sala, no ar-condicionado, que é onde eles se formaram, se prepararam para ficar. Enfim, vamos ver o resultado disso lá na frente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, coloco em votação a mensagem modificativa do projeto. Em votação, mensagem modificativa. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Mensagem modificativa aprovada. As emendas de 1 a 9 foram retiradas pelos autores. Coloco em votação a emenda número 10. Os vereadores contrários à emenda número 10 se manifestem levantando o braço. Só questão de ordem, senhor ensino presidente. superior na área jurídica. Fala, eu acho que como tem muita emenda, tem que falar. Primeiro secretário, então, proceda à leitura da emenda número 10, por gentileza. Emenda número 10, no anexo IB, cargos de confiança de provimento de servidor efetivo da Lei número 6.104/2017, que está sendo alterado pelo artigo 4º do projeto de lei em epígrafe, folhas 23, o pré-requisito do cargo de corregedor da Guarda Municipal passa a ser servidor efetivo da Guarda Civil Municipal com ensino superior na área jurídica. Emenda número 10 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 10 aprovada. Emenda número 11. Emenda número 11. Fica alterado o artigo 11 da propositura referente à Lei 6.108, de 9 de março de 2017, especificamente no artigo 21º, o inciso 4º, conforme redação adiante, folhas 48. Emenda número 11 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Seis votos contrários. Eu voto contra a emenda número 11. Emenda número 11 rejeitada. Emenda número 12. Emenda número 12. Fica acrescido do artigo 11 da propositura referente à Lei número 6.108, de 9 de março de 2017, especificamente no artigo 36, o artigo 7º, conforme redação adiante. Emenda número 12 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. 6 votos contrários. Eu voto contra a emenda número 12. Emenda número 12 rejeitada. Emenda número 13. Emenda número 13. No artigo IA, cargos de confiança de provimentos em comissão da Lei 6.105/2017, que está sendo alterado pelo artigo 6º do projeto de lei em epígrafe, folhas 29, o pré-requisito do cargo de subprefeito passa a ser
ensino médio completo. Emenda número 13 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 13 aprovada. Por favor, primeiro secretário, proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, eu só lamento as minhas emendas não terem passado, porque isso é uma forma de fiscalizar as minhas leis que foram aprovadas e não estão sendo fiscalizadas. Então, é o que eu falo, não adianta nada fazer lei e não ter fiscalização. Então, a gente vai cobrar de outra forma, não é? Eu vou realmente bater com relação à fiscalização, porque eu não estou aqui de brincadeira e muito menos para ter 2 fiscais foram aprovados em concurso. Então, quero ver como é que vai ficar esse problema da fiscalização. Não é? As emendas não tinham nada demais. Então, eu só lamento realmente pelos animais mais uma vez. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, é referente a esse projeto de reforma administrativa, só lembrando a responsabilidade igualitária de todos os servidores, porque todos são servidores públicos, comissionados ou efetivos. E nessa reforma, nós estamos incluindo 64 cargos de função gratificada com uma vantagem com uma vantagem financeira maior, porque essa função gratificada não entra na questão de carreira, tempo de casa do servidor de carreira. E eu sou sempre a favor da rotatividade, porque a gente sabe o que é assumir uma função de chefia e continuar na administração e na supervisão de vários serviços dessas 9 secretarias. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando o meu voto. É bom ver um revival hoje, um remember, votar novamente uma emenda que, no começo da legislatura, com esse mesmo projeto, a bancada, a maioria, considerou que o contrário, e agora a maturidade permitiu, amadurecimento, como bem colocado, e comprometimento, concedeu que todos os vereadores votassem favoráveis. Então, após o remember, favorável. Projeto de Lei do Executivo número 4/2019 altera a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão, cargos de confiança privativos de servidor efetivo, as funções gratificadas e dá outras providências da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, de Segurança e Defesa do Cidadão, de Governo, de Finanças, de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, de Assistência Social, de Esportes e Recreação
e de Planejamento, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto foi aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.